Sobrinho subestima vovô padeira no fórum, mas ela tinha uma arma secreta. Era um final de tarde cinzento no bairro das Colinas. Dona Eulália, com seus cabelos brancos cuidadosamente presos e um avental florido, estava sentada na sala da sua padaria, o pão da vovó. Não era a sala de visitas, mas a pequena e acolhedora área onde ela recebia os vizinhos para um café e uma fatia do seu bolo de fubá. O cheiro de pão fresco e café coado era o alento de muitos. Hoje, porém, o ar estava pesado. À sua frente, o sobrinho neto Ricardo, com um terno de corte moderno demais para o ambiente, ria com o doutor Cavalcante, um advogado conhecido por desapropriar pequenos negócios. Ricardo gesticulava para a cadeira vazia ao lado de Dona Eulália. Ele achava que a venda da padaria já estava garantida. Achava que, ao ameaçar as finanças da velha, ela desmoronaria. Chegou a dizer no fórum que Dona Eulália era incapaz até de assinar um papel simples. Só que Ricardo esqueceu um detalhe decisivo do passado de Dona Eulália, principalmente quem ela tinha amparado em tempos difíceis. Quando as portas da sala de audiência se abriram e uma mulher elegante entrou, o sorriso de Ricardo não só desapareceu, parecia que a cor sumiu do corpo inteiro dele. O Fórum Central, na sala 304, tinha aquele mesmo clima de sempre, onde sonhos vinham para morrer. AR pesado, luz fria, cheiro discreto de cera e papel velho e um silêncio cansado que parecia dizer que ninguém ali acreditava muito em finais felizes. Para Ricardo, porém, o ambiente cheirava a vitória. Ele ajeitou as mangas do terno sob medida e se recostou na cadeira, como se fosse dono até da mesa do juiz. Ele olhou o relógio, um modelo esportivo que valia o salário de muita gente, e soltou um suspiro curto, debochado. "Ela atrasada", murmurou Ricardo para o doutor Cavalcante. Enfim, entendeu que sai mais barato desistir. Ao lado dele estava o doutor Elias Cavalcante. Elias não era só advogado, era uma arma. Sócio sênior de um escritório renomado, ele era conhecido nos corredores da Justiça de São Paulo como o coveiro dos pequenos. Ele não ganhava causas. Ele enterrava a outra parte até sobrar apenas cinza e um acordo que parecia documento de rendição. Elias alisou a gravata, olhando a pauta com um tédio predatório. "Nem importa se ela aparecer", disse baixo, com aquela voz áspera de quem não tem paciência para ninguém. "Entramos com tutela de urgência para bloquear o alvara da padaria, sem acesso a dinheiro, sem como pagar honorários. Sem honorários, não tem advogado. E sem advogado contra mim, ela sai daqui com as migalhas que a gente decidir jogar." A boca de Ricardo se curvou num meio sorriso cheio de superioridade. Ele olhou para a mesa do outro lado. Dona Eulália estava sozinha. Ela parecia menor do que ele lembrava. Menor, mas não quebrada. Vestia um vestido simples, cinza escuro, daqueles que a pessoa escolhe quando não quer chamar atenção. As mãos estavam juntas sobre a madeira marcada da mesa, dedos entrelaçados com força, os ossos nos dedos quase brancos. Não havia pilhas de documentos, nem assistente cochichando estratégia, nem copinho d'água de plástico. Só Dona Eulália olhando fixo para a cadeira vazia do juiz, como quem se prepara para levar um impacto. "Olha ela!" Ricardo riu, autossuficiente para alguns curiosos lá atrás ouvirem. "Que cena! Dá até pena. Parece bicho esperando o caminhão." "Foco!" Elias alertou, embora um sorriso fino aparecesse no canto da boca. "O juiz Oliveira não gosta de espetáculo. Vamos resolver logo. Tenho almoço marcado no Família Mancini às 13. "Relaxa!" Ricardo respondeu. "Às 13 eu já estou livre, e ela vai estar procurando um asilo bem longe daqui." O servidor do fórum, um homem grande e cansado, o agente Silva, que já tinha visto injustiça demais para manter fé em qualquer coisa, anunciou alto: "Todos em pé."
Com a palavra, o excelentíssimo juiz de direito, Dr. Fernando Oliveira. A sala se levantou. O juiz entrou com a toga balançando, o rosto cheio de linhas duras e uma impaciência ainda mais dura nos olhos. Sentou, ajustou óculos e olhou para as partes, como se já soubesse quem estava tentando fazer o tempo dele valer menos. Podem sentar. Ele abriu o processo. Autos número 00, Silva contra Santos. Estamos aqui para a audiência preliminar sobre desapropriação comercial e o pedido de interdição. O olhar dele foi para a mesa de Ricardo. Doutor Cavalcante, bom vê-lo de novo. Igualmente, Excelência, Elias respondeu, levantando com calma ensaiada. Estamos prontos. O juiz então virou para a mesa da defesa e franziu o senho. Dona Eulália se levantou devagar. Senhora Eulália, disse o juiz, a voz ecoando no teto alto, vejo que está desacompanhada. A senhora está aguardando o advogado? Dona Eulália pigarreou. A voz saiu baixa, tremida nas bordas. Estou, Excelência. Ela deve chegar a qualquer minuto. Ricardo soltou uma risada de escárnio teatral. Cobriu a boca com a mão, mas todo mundo ouviu. Os olhos do juiz foram direto nele. O senhor está achando graça de quê, senhor Silva? Elias se levantou na hora e pousou uma mão firme no ombro de Ricardo. Perdão, Excelência, meu cliente está frustrado. O processo se estendeu e a tensão é grande. Mantenha a frustração do seu cliente em silêncio, o juiz avisou e voltou para Dona Eulália. Senhora Eulália, a audiência começou há 5 minutos. A senhora sabe como funciona. Se a sua advogada não estiver presente... Ela vem, Dona Eulália insistiu, ganhando um pouco de firmeza. Teve um imprevisto. Imprevisto? Ricardo se inclinou para frente, fazendo a voz alcançar a sala. Ou talvez o pagamento não caiu, vovô. Ah, esqueci, você nem consegue pagar. Eu bloqueei suas contas hoje cedo. Senhor Silva, o juiz cortou, batendo o martelo. Mais uma, e eu o autuo por desacato. Ricardo se levantou, abotoando o paleto como se fosse humildade. Desculpe, Excelência, eu quero ser justo. Minha tia-avó está claramente confusa. Ela não entende a complexidade do negócio. Não tem renda, não tem recurso. Eu ofereci um acordo generoso semana passada, R$100.000 e um lugar num bom asilo. Ela recusou. Ele virou para Dona Eulália, os olhos frios. Eu tentei te ajudar, mas você quis brincar. Agora, colhe a você aí, sem nada. Você não tem advogado porque ninguém quer pegar caso de caridade. Doutor Cavalcante, controle seu cliente, o juiz disse seco. Elias ergueu o queixo. Excelência, o tom é lamentável, mas a colocação é objetiva. Estamos perdendo tempo. A requerida não garantiu representação. Com base no CPC e diante da ausência de patrono, requeremos que se prossiga, reconhecendo que ela está em condição de atuar por conta própria e que seja apreciada desde já a revelia, no ponto em que couber. O juiz respirou com cansaço burocrático. Senhora Eulália, tecnicamente, o advogado tem fundamento. O tempo do judiciário é valioso. Se a senhora não apresentar advogado agora, vou considerar que está se defendendo sozinha. E considerando o valor patrimonial envolvido, isso seria no mínimo imprudente. Eu não vou me defender sozinha, Dona Eulália disse, os olhos presos nas portas de madeira no fundo da sala. Por favor, só mais 2 minutos. Ela está enrolando, Ricardo sussurrou venenoso. Ela não tem ninguém. As amigas são tudo velhinhas do centro comunitário. Ela vai ligar para quem? Pro Papa? Ele riu, alto, cruel. Elias se inclinou, sentindo o golpe final. Excelência, requeremos que seja indeferido qualquer adiamento. Vamos encerrar esse teatro.
O juiz soltou um suspiro e foi pegando o martelo. Senhora Eulália, eu sinto muito. Não podemos esperar mais. Vamos prosseguir. Bam! As portas não abriram normal. Elas foram escancaradas com uma força que fez o batente tremer. O som reverberou no salão como um tiro seco. Todo mundo virou. Ricardo se virou na cadeira irritado. A caneta de Elias congelou no ar. Até o juiz parou no meio do movimento. Na entrada não estava uma advogada de plantão, nem alguém de assistência judiciária, nem um escritório de esquina. Era uma mulher na faixa dos 40 e poucos anos, com postura de coluna de aço. Ela vestia um conjunto azul marinho perfeitamente cortado, daqueles que custam mais do que o guarda-roupa inteiro de muita gente. O cabelo escuro estava num coque reto, preciso, quase ameaçador. Óculos escuros escondiam os olhos até elas tirá-los devagar, revelando um olhar penetrante que parecia já ter encarado ministros, CEOs e salas cheias de gente que tremia só de respirar. Atrás dela vinham 2 jovens advogados, cada um com uma pasta de couro grossa, andando em formação fechada, como se escoltassem um avião de combate. Ela não correu. Ela caminhou pelo corredor central e o som do salto dela batia no piso como metrônomo, marcando o tempo que Ricardo ainda tinha para fingir que controlava alguma coisa. O Dr. Elias Cavalcante deixou a caneta cair. A boca dele abriu um pouco. O rosto, que quase sempre era máscara de arrogância, perdeu a cor e ficou num cinza de não. Ele sussurrou com um tremor real. Isso não existe. Ricardo franziu a testa. Quem é essa? Ele chiou. É a filha dela? A dona Eulália não tem filhos, Ricardo murmurou confuso. Ela sempre disse que nunca teve. A mulher chegou à mesa da defesa, não olhou para a dona Eulália, não olhou para o juiz, virou o rosto devagar e encarou Ricardo. Ela sorriu, mas não era um sorriso bom. Era o sorriso de quem já decidiu o final e só está esperando o resto do elenco entender. Desculpem o atraso, ela disse com uma voz firme, educada, alta o suficiente para preencher a sala sem microfone. Precisei protocolar algumas medidas em Brasília e aqui no tribunal sobre as finanças do Sr. Silva. Levou mais tempo do que eu queria para listar todas as contas no exterior ligadas a essa construtora fantasma. Ricardo travou. O juiz se inclinou. Doutora, identifique-se para o registro. Ela colocou um cartão dourado na mesa da escrevente e virou para o juiz. Doutora Lúcia Santos, disse, sócia diretora do escritório Santos e Associados, com sede em Brasília. Estou assumindo a defesa da requerida. Aí, ela olhou de novo para Ricardo e completou. E além disso, eu sou a afilhada dela, a menina que Dona Eulália criou com pau e carinho depois que meus pais se foram cedo demais. O silêncio que veio depois foi absoluto, daqueles que aparecem depois de uma explosão, quando todo mundo tenta entender o que ainda está de pé. Ricardo piscou como se o cérebro não conseguisse encaixar as palavras. Afilhada! Ele gaguejou, olhando da mulher para Dona Eulália. Dona Eulália, a senhora disse que não tinha ninguém. Dona Eulália, enfim, levantou a cabeça. Olhos estavam molhados, mas o queixo alto. Eu disse que não tinha filhos biológicos, Ricardo. Não disse que não tinha criado alguém. Afastadas? Lúcia repetiu como se provasse a palavra e decidisse o peso dela. Ela se sentou ao lado de Dona Eulália, pousando a pasta com precisão. Não teve abraço ainda. Não, ali era trabalho. Dona Eulália Lari me ensinou a ler nas embalagens de farinha. Queria uma vida simples para mim, não os tribunais, Lúcia disse. Ela virou o olhar para o Dr. Elias Cavalcante. Pela primeira vez na carreira, ele tentou encolher. Olá, Elias, ela disse com uma educação quase carinhosa.
Eu não te via desde aquele caso do Porto de Santos, em 2012, lembra? Você ainda era estagiário, não era? Pegando café para os advogados que realmente falavam? Elias engoliu seco, o rosto ficando quente. Doutora Lúcia, é uma honra. Eu não sabia que a senhora atuava em São Paulo. Eu atuo onde for necessário, ela respondeu sem desviar os olhos. Sou habilitada em São Paulo, Brasília, Rio e já atuei em cortes internacionais. Normalmente cuido de grandes corporações e temas de infraestrutura, mas quando minha madrinha me ligou chorando, dizendo que um sobrinho neto sem caráter estava tentando esmagá-la, eu resolvi abrir uma exceção. Objeção! Ricardo explodiu, levantando metade do corpo. O pânico já vazava na voz. Ataque pessoal! Sente-se, senhor Silva. O juiz bateu o martelo naquele meio. O nome Lúcia Santos não era desconhecido. Ela era chamada de a Dama de Ferro da Justiça. Tinha sustentado ações em tribunais superiores, derrubado teses, derrubado carreiras. Não era uma advogada boa, era um mito com OAB. O juiz mudou o tom, respeito com cautela. Doutora Santos, estamos em audiência de desapropriação. O doutor Cavalcante pediu julgamento imediato por ausência de defesa. Sim, Lúcia disse, abrindo um dossiê. Eu li o pedido. Foi criativo, mal feito, mas criativo. Ela se levantou e entregou ao servidor uma pilha grossa de documentos para levar ao juiz. Em seguida, jogou uma cópia na mesa de Elias com um peso que fez a madeira reclamar. O advogado afirma que minha cliente não tem bens e não tem representação. Isso acabou. Além disso, o senhor Silva diz que a padaria, o pão da vovó e todo o terreno ao redor seriam exclusivamente dele, protegidos por um documento de venda assinado há 6 meses, no qual Dona Eulália teria cedido seus direitos. Esse contrato é blindado, Ricardo gritou. Ela não leva nada, ela assinou. Lúcia virou para ele sem pressa. Senhor Silva, o senhor sabe quem redigiu a base do dispositivo que define coação na assinatura de contratos no estado de São Paulo quando há ameaça e abuso contra idosos? Ricardo piscou. O quê? Fui eu, Lúcia respondeu calma. E pelo depoimento e pelo documento que minha madrinha assinou sob pressão, o senhor a ameaçou na véspera, dizendo que a padaria seria demolida de qualquer jeito e que o gatinho de estimação dela seria levado para a carrocinha se ela não assinasse. A sala reagiu com choque. Ah, mentira! Ricardo! Gritou, o rosto ficando roxo. Ela está inventando! Nós também temos as mensagens daquela noite, Lúcia continuou, erguendo o volume da voz só o suficiente para atravessar o grito dele. Recuperadas de um backup que o senhor acreditou ter apagado. Lesson/text. Anexo C. Excelência. O juiz folheou o anexo C. As sobrancelhas dele subiram. Elias passou as páginas com mãos trêmulas, suor aparecendo na testa. Excelência, Elias tentou. Nós não tivemos tempo de analisar isso. Isso é uma surpresa. Surpresa? Lúcia riu sem alegria. O senhor tentou empurrar uma revelia contra uma senhora sozinha, enquanto seu cliente debochava dela. O senhor não vai me dar aula sobre justiça. Ela virou para a sala como se estivesse num auditório. O senhor Silva afirma que o valor de mercado da padaria é de cerca de R$500 mil, um número risível para um homem de talentos limitados. O maxilar de Ricardo travou. Só que Lúcia abriu um segundo fichário ainda maior. Minha equipe de peritos, que normalmente rastreia dinheiro de crimes financeiros e evasão, passou a noite rastreando as empresas de fachada que o senhor Silva abriu nas Ilhas Virgens Britânicas e no Panamá. Tum! O fichário caiu na mesa, e o valor real da proposta da construtora é de 5 milhões. Lúcia se inclinou, chegando perto de Ricardo. É por isso que o senhor não declarou o valor real da venda no SEU demonstrativo assinado hoje sob compromisso. Estamos falando de fraude e possível crime.
Ricardo afundou na cadeira, menor dentro do próprio terno. Ele sibilou para Elias: "Faz alguma coisa!" Elias olhou para os documentos, depois para o olhar do juiz e depois para Lúcia, que conferia as unhas como se aquilo fosse apenas um atraso antes do café. "Eu preciso de intervalo", Elias disse rouco. "Indeferido", o juiz respondeu na hora. "Eu quero ouvir mais sobre essas contas. Doutora Santos, prossiga." Lúcia ajeitou o conjunto azul marinho. "Obrigada, Excelência, mas antes da fraude, eu quero tratar da humilhação que minha cliente sofreu por estar até agora sem patrono." Ela voltou para Dona Eulália e colocou a mão no ombro dela. Pela primeira vez, Dona Eulália sorriu. Pequeno, mas real, como quem vê luz depois de anos. "Ricardo", Lúcia falou baixando a voz, quase íntima. "Você riu da minha madrinha porque achou que ela era fraca. Achou que ela estava indefesa porque é gentil. Confundiu silêncio com rendição." Lúcia virou para a escrevente. "Conste em ata, Dona Eulália Santos está representada por Doutora Lúcia Santos." Então ela encarou Ricardo com certeza gelada. "Eu não vim negociar acordo. Eu vim tirar tudo o que for possível." O ar na sala mudou. Até os ós curiosos se inclinaram, celulares surgindo. O juiz esfregou as têmporas. "Doutora Santos, a palavra é sua." "Obrigada", ela respondeu. "Eu chamo Ricardo Silva ao depoimento como parte adversa." Ricardo travou. Ele olhou para Elias. "Você é o autor?" Elias sussurrou limpando o suor. "Levanta e, pelo amor de Deus, não mente. Ela já sabe de tudo." As pernas de Ricardo pareceram de chumbo. Ele foi até o assento de depoimento. O servidor o compromissou. Ricardo tentou recuperar a postura. Ele era Ricardo Silva. Ele fechava negócios. Ele sempre ganhava. Lúcia chegou ao púlpito sem papéis, sem notas, sem hesitar. "Sou calma." Pousou as mãos na madeira e olhou para ele como um veterinário olhando um animal prestes a desfalecer. "Senhor Silva", ela começou leve. "Vamos falar do imprevisto que o senhor mencionou, o mesmo que, na sua narrativa, atrasou minha madrinha." Ricardo soltou um riso curto. "Jeito de falar. Ela é desorganizada." "Sempre foi desorganizada?" Lúcia repetiu. "É por isso que o senhor tentou controlar todas as finanças da padaria, porque Dona Eulália não entende números?" "Ela é idosa", Ricardo respondeu, sentindo um pouco da sala voltar para ele. "Ela só sabe fazer pão. Eu cuidava de tudo para proteger o futuro dela." "Seu futuro?" Lúcia corrigiu. "É por isso que o senhor comprou um apartamento no litoral de Santa Catarina em nome da empresa Sol Nascente Participações no dia 14 de março? Ricardo piscou. Isso foi investimento." "Curioso", Lúcia disse, "porque as faturas do cartão vinculadas a esse imóvel, faturas que o senhor tentou destruir, mas que ficaram na lixeira digital do escritório, mostram que o senhor comprou móveis para um quarto de bebê." Dona Eulália levou a mão à boca. Ricardo empalideceu. Era decoração para valorizar." Staging?" Lúcia repetiu, dando um passo à frente. "E a viagem de primeira classe para Fernando de Noronha 3 dias depois, era staging também? Ou foi para a mulher que estava com o senhor nesse apartamento?" Elias se levantou, fraco. "Objeção, irrelevante. No Brasil, desvio de patrimônio familiar é relevante quando envolve o dinheiro da padaria da madrinha", o juiz cortou. "Indeferida." "Responda, senhor Silva." Ricardo agarrou o apoio. Eu não sei do que ela está falando." Lúcia sorriu. "Não sabe? Tudo bem, a gente volta na Dona Patrícia depois." Ricardo estremeceu ao ouvir o nome. "Vamos ao Apex Holdings." Lúcia continuou. "O senhor afirmou que a sua renda anual foi de 2 milhões, vinda de consultorias." "Foi.
Ricardo respondeu rápido. O mercado caiu. O mercado caiu? Lúcia repetiu com desprezo educado. Excelência, eu tenho extratos do banco nas Ilhas Cayman, mostrando uma transferência de 4 milhões para uma conta controlada por essa holding, no mesmo dia em que ele registrou queda de mercado. Ela ergueu um papel. E aqui está o comprovante de saque. Senhor Silva, onde foi parar esse dinheiro? Ricardo olhou para baixo, calado. Eu te ajudo, Lúcia disse. O senhor comprou ouro físico e guardou em um dispositivo físico dentro de um cofre bancário na agência da Avenida Paulista. Cofre número 404. O maxilar de Ricardo caiu. Como? Como você? Eu sou Lúcia Santos, ela respondeu simples. Achar dinheiro é o meu trabalho. Ela se inclinou e falou baixo, mas a sala inteira ouviu. Você zombou da minha madrinha, porque achou que ela estava sem defesa. Achou que ela era burra. Mas a única burrice aqui, Ricardo, foi acreditar que dava para esconder milhões num cofre e desfilar com a amante enquanto minha madrinha contava moedas para comprar farinha. Ricardo explodiu. Eu não roubei, é meu dinheiro. Eu ganhei. Ela ficou em casa fazendo pão inútil, não contribuiu com nada. Por que ela teria direito a metade do meu mérito? A sala ficou muda. O juiz olhou para Ricardo com nojo. Senhor Silva, o senhor acabou de admitir em audiência que o dinheiro existe e que foi ocultado para impedir a justa compensação. Ricardo abriu a boca. Nada saiu. Sem mais perguntas, Lúcia disse, virando as costas, como se ele já não valesse o ar. Na mesa da defesa, Dona Eulália chorava em silêncio. Lúcia segurou a mão dela e apertou uma vez, firme, como promessa. Elias Cavalcante sobrevivera anos em audiências assim porque sabia quando brigar e quando salvar a própria pele. Ricardo acabara de admitir ocultação e fraude diante do juiz. O olhar do magistrado queimava e Lúcia Santos podia destruir uma carreira com uma ligação. Naquele segundo, a lealdade de Elias virou autopreservação. Elias, Ricardo sibilou, conserta isso, diz que o cofre é ilegal, faz alguma coisa. Elias não respondeu. Guardou os papéis devagar. Levantou e encarou o juiz. Excelência, eu requereria minha renúncia por conflito ético. Como advogado, eu não posso continuar após o teor do depoimento. Ricardo se levantou num salto. Você não pode me largar, eu te paguei 200 mil. O agente Silva o fez sentar de novo quando o martelo bateu. Renúncia indeferida por hora, o juiz disse. O senhor permanece até o término desta audiência. Depois, peticione o que quiser. E o senhor Silva, mais uma explosão e sai algemado. Elias assentiu e puxou a cadeira uns bons centímetros para longe de Ricardo. Lúcia se levantou de novo. Excelência, já que ainda há advogado na outra mesa, ainda que sem entusiasmo, eu chamo minha próxima testemunha. Isso vai direto ao pedido absurdo de interdição que o senhor Silva teve coragem de fazer contra minha madrinha. O juiz soltou um ar pesado. Pode chamar. Eu chamo Patrícia Mendes, Lúcia disse. A cabeça de Ricardo se ergueu. Não! Ela sussurrou. Ela não vai? As portas abriram outra vez. Entrou uma mulher jovem, bonita, com um vestido azul marinho discreto, ou os olhos grandes de medo. Ela passou por Ricardo sem olhar. Ricardo estendeu a mão. Patrícia, amor, não! Ela recuou como se ele queimasse. Patrícia foi compromissada e sentou. Senhora Mendes, Lúcia falou com gentileza calculada. A senhora poderia dizer ao juízo qual foi sua relação com o senhor Ricardo Silva? Patrícia engoliu seco. Eu fui namorada dele por 2 anos. Foi? Lúcia repetiu. Foi, Patrícia confirmou, a voz ganhando firmeza.
Eu terminei hoje de manhã. Por que terminou hoje de manhã? Patrícia olhou para Ricardo com lágrimas e raiva misturadas, porque a doutora Santos me mostrou mensagens que ele mandou para outra mulher na Bahia. A sala reagiu em murmúrio. Ordem! O juiz bateu o martelo. Lúcia não piscou. O Senir Silva falava da dona Eulália com você o tempo todo? Sim, Patrícia respondeu. Ele dizia que ela era caduca, que era um peso. Ela hesitou e olhou para dona Eulália com pena. Ele dizia que ia destruir ela no fórum, que ia deixar ela sem nada só para ver. Ele chamava de limpar o terreno. Dona Eulália cobriu o rosto chorando. E ele dizia, Patrícia continuou, a voz subindo, que tinha um advogado assassino e que a dona Eulália era burra demais para reagir. Ele falava que queria deixar ela sem a padaria para ela voltar rastejando, pedindo ajuda. Ele falava que queria o terreno dela para ele. As palavras ficaram no AR, feias, definitivas. Obrigada, senhora Mendes, Lúcia disse com calma, sem mais perguntas. Ela virou para Elias. Contradita? Perguntas? Elias olhou para Ricardo, que não conseguia levantar os olhos, e depois para o juiz. Sem perguntas, excelência. O juiz tirou-se e limpou devagar, como se precisasse daquele gesto para não explodir. Senhor Silva, ele começou num tom perigoso. Em 20 anos de magistratura, eu já vi gente brigar por cachorro, por talher, por vaga de garagem, por guarda de filho, mas raramente eu vi maldade e arrogância nesse nível. O senhor veio a este fórum para debochar da justiça, para humilhar uma senhora que o criou, para usar o processo como arma contra alguém que lhe estendeu a mão. O senhor mentiu, omitiu patrimônio, praticou fraude. Ele virou para dona Eulália. Senhora Eulália, este juízo lhe deve desculpas. A senhora deveria ter sido protegida antes. Dona Eulália assentiu, limpando o rosto. O braço de Lúcia envolveu o ombro dela firme. Mas o juiz continuou, recolocando os óculos. Agora eu posso corrigir isso. Ele pegou a caneta. Decisão provisória. Desde já. A decisão final virá após auditoria completa do patrimônio do autor. O juiz encarou Ricardo. Primeiro, determino o bloqueio imediato de todos os ativos do senhor Ricardo Silva, da Sol Nascente Participações e de qualquer empresa ligada a ele, inclusive por sistemas de bloqueio eletrônico. O acesso será administrado em favor da requerida. O rosto de Ricardo perdeu a cor de novo. Terceiro, o juiz disse, olhando para Elias. Encaminho a ata e a gravação desta audiência ao Ministério Público para a apuração de eventuais crimes. Sim, excelência, Elias respondeu rápido. Por fim, o juiz olhou para Lúcia. Honorários. Lúcia sorriu afiada. O senhor Silva deve arcar com 100% dos honorários e despesas processuais da minha cliente. O juiz quase deixou escapar um meio sorriso. Considerando sua tabela, imagino que seja um valor expressivo. Bastante expressivo, Lúcia concordou. Encerrada a audiência, o juiz bateu o martelo. Enquanto a sala esvaziava, Ricardo ficou parado, encarando os restos da própria arrogância. 2 horas antes ele tinha entrado se achando intocável. Agora era um possível réu, sem negócios e sem controle de nada. Ele viu Dona Eulália e Lúcia juntando as coisas. Dona Eulália parecia diferente, mais ereta, mais leve, como se tivessem cortado uma corrente invisível. Ricardo tropeçou até elas. Dona Eulália, ele disse rouco, por favor, a senhora não pode. Para onde eu vou? Dona Eulália olhou para ele sem raiva, só com fim. Antes que ela falasse, Lúcia se colocou no meio como parede. Senhor Silva, ela disse com gelo na voz, minha madrinha não conversa com criminoso.
Se quiser falar alguma coisa, fale com meu associado. Ela apontou para um jovem sério. Tomás, entregue seu cartão ao Sr. Silva. Tomás colocou o cartão na mão de Ricardo sem expressão. Lúcia segurou o braço de Dona Eulália. Agora saia do caminho. Nós temos um almoço para comemorar e Dona Eulália tem pão para fazer. Elas passaram por ele. Dona Eulália não olhou para trás. Ricardo viu as portas pesadas fecharem. Elias já estava ao telefone, provavelmente procurando advogado para si mesmo, mas a história ainda não tinha terminado. Do lado de fora, nas escadarias do fórum, o sol de São Paulo refletia nos prédios. Dona Eulália piscou como se enxergasse a cidade pela primeira vez. Um seda preto encostou, mas não era o carro de Lúcia. O vidro desceu. Um homem mais velho estava no banco de trás, cabelo prateado, rosto duro, talhado em pedra. Lotarque desligou o celular e mandou que o táxi voltasse, provavelmente procurando pão para si mesmo, mas a história ainda não tinha terminado. Do lado de fora, nas escadarias do fórum, o sol de São Paulo refletia nos prédios. Dona Eulália piscou como se enxergasse a cidade pela primeira vez. Um seda preto encostou, mas não era o carro de Lúcia. O vidro desceu. Um homem mais velho estava no banco de trás, cabelo prateado, rosto duro, talhado em pedra. Lotarque desligou o celular e mandou que o táxi voltasse, provavelmente procurando advogado para si mesmo, mas a história ainda não tinha terminado. Do lado de fora, nas escadarias do fórum, o sol de São Paulo refletia nos prédios. Dona Eulália piscou como se enxergasse a cidade pela primeira vez. Um seda preto encostou, mas não era o carro de Lúcia. O vidro desceu. Um homem mais velho estava no banco de trás, cabelo prateado, rosto duro, talhado em pedra. Lotarque desligou o celular e mandou que o táxi voltasse, provavelmente procurando advogado para si mesmo, mas a história ainda não tinha terminado. Do lado de fora, nas escadarias do fórum, o sol de São Paulo refletia nos prédios. Dona Eulália piscou como se enxergasse a cidade pela primeira vez. Um seda preto encostou, mas não era o carro de Lúcia. O vidro desceu. Um homem mais velho estava no banco de trás, cabelo prateado, rosto duro, talhado em pedra. Lotarque desligou o celular e mandou que o táxi voltasse, provavelmente procurando advogado para si mesmo, mas a história ainda não tinha terminado. Do lado de fora, nas escadarias do fórum, o sol de São Paulo refletia nos prédios. Dona Eulália piscou como se enxergasse a cidade pela primeira vez. Um seda preto encostou, mas não era o carro de Lúcia. O vidro desceu. Um homem mais velho estava no banco de trás, cabelo prateado, rosto duro, talhado em pedra. Lotarque desligou o celular e mandou que o táxi voltasse, provavelmente procurando advogado para si mesmo, mas a história ainda não tinha terminado. Do lado de fora, nas escadarias do fórum, o sol de São Paulo refletia nos prédios. Dona Eulália piscou como se enxergasse a cidade pela primeira vez. Um seda preto encostou, mas não era o carro de Lúcia. Ele olhou para a Lúcia, depois para Dona Eulália. Dona Eulália congelou. Seu Armando! Lúcia endureceu, apertou a pasta. Olá, Lúcia, o homem disse com voz controlada. Vi a notícia. A Dama de Ferro voltou. Você fez um espetáculo, ele acrescentou. Eu fiz o que precisava ser feito, Armando, Lúcia respondeu seca. Os olhos de Armando foram para Dona Eulália. Dona Eulália, faz tempo. Dona Eulália olhou entre a afilhada e o irmão que não via há anos. O irmão que, quando Ricardo propôs o negócio, tinha achado uma boa oportunidade. O que você está fazendo aqui? Dona Eulália perguntou. Eu estou aqui, Armando disse, abrindo a porta do carro, porque o Ricardo me deve dinheiro, muito dinheiro. E eu ouvi que vocês acabaram de tomar tudo que ele tem. Ele desceu. Não vinha para abraço, vinha para cobrar investimento. Lúcia se colocou na frente de Dona Eulália.
Ela não te deve nada. A dívida do Ricardo é problema do Ricardo. Não, segundo o contrato, Armando disse, tirando um documento. Ele deu a padaria como garantia de um empréstimo privado da minha holding 6 meses atrás. Se ele não pagar, o imóvel é meu. Dona Eulália sentiu o chão inclinar. Quando achou que tinha recuperado a casa, o passado voltou por outro lado. Lúcia arrancou o papel da mão dele e leu com velocidade cirúrgica. Cláusula 4ª, item B. Ela leu num tom quase irônico. O devedor declara propriedade exclusiva e livre de ônus. Ela levantou os olhos. Você fez uma busca completa no registro de imóveis, Armando? Ou acreditou no homem que usa perfume demais e te chama de tio? Minha equipe fez uma verificação preliminar, Armando respondeu defensivo. O nome dele está na matrícula. O nome dele está na cópia que ele te mostrou, Lúcia corrigiu. Ela abriu a pasta e puxou um envelope azul. Mas se você tivesse ido no cartório direito, teria visto a averbação de 2018. Ela entregou o envelope. Em 2018, quando Dona Eulália precisava de um pequeno empréstimo para reformar o forno antigo da padaria, eu a aconselhei a colocar o imóvel em um instrumento de proteção patrimonial para a economia tributária e também como um fundo de garantia para ela. Ela aceitou porque era organizada, só que Ricardo não leu as regras. O sorriso de Lúcia virou ameaça pura. E o instrumento diz que qualquer uso do imóvel como garantia exige a assinatura dos 2 beneficiários. Ricardo assinou isso, Armando? Armando olhou para baixo. Na linha de assinatura havia um rabisco tentando imitar o nome de Dona Eulália. Torto, errado. Ele falsificou, Dona Eulália sussurrou enjoada. Ele falsificou minha assinatura. Lúcia assentiu. Exatamente. Então aqui está seu dilema. Você tem um contrato baseado em assinatura falsa envolvendo patrimônio protegido. Isso torna seu contrato inválido. O rosto de Armando perdeu a cor. Se é inválido, eu não tenho direito a nada? Correto, Lúcia disse, quase alegre. E significa que você está com um prejuízo enorme nas mãos, sem garantia. A mão de Armando fechou. Esse desgraçado me enganou! Enganou, Lúcia concordou. E se você tentar encostar um dedo na Dona Eulália, eu processo sua holding por crédito predatório e por aceitar documento fraudulento. Eu amarro sua empresa em litígio por tantos anos que seus herdeiros vão acabar assinando acordo no lugar de vocês. Ela deu um passo à frente, abaixando a voz. Ou você faz o certo, uma vez na vida. Armando encarou Dona Eulália. Por um segundo, algo humano apareceu e sumiu atrás do cálculo. O que você quer? Ele perguntou. Some daqui, Lúcia respondeu. Vai atrás do Ricardo, penhora o relógio dele. Eu não ligo, mas a padaria fica com a Dona Eulália e você pede desculpas. Armando hesitou, orgulho duro, mas era empresário e sabia quando tinha perdido. Ele soltou um "ah" longo. Dona Eulália, ele disse, engolindo o orgulho. Eu não sabia da falsificação. Eu não deveria ter feito negócio com ele. Desculpa. Dona Eulália olhou com uma tristeza distante, sem fome de aprovação. Está bem, Armando, ela falou baixo. Você pode ir. Eu tenho um almoço com minha advogada. Armando assentiu e voltou para o carro. A porta bateu. O Seda entrou no trânsito e desapareceu. Lúcia olhou o carro ir embora e depois sacudiu as mãos como se tivesse se livrado de sujeira. Pronto, ela disse, virando para Dona Eulália com um sorriso finalmente quente. Resolvido, agora almoço, e eu estou faminta, e acho que a gente tem 30 anos para colocar em dia. Dona Eulália abraçou Lúcia. Lúcia ficou rígida por um instante e então abraçou de volta, forte, real.
Eu senti sua falta, minha filha, Dona Eulália chorou. Eu sei, Lúcia sussurrou, a voz pesada. Eu também senti, e eu não vou sumir de novo. 3 meses depois, a padaria O Pão da Vovó estava lotada. Mesas cheias, risadas e o cheiro inconfundível do bolo de fubá. A vitrine principal exibia um novo letreiro luminoso: Padaria da Dona Eulália, tradição e recomeço. Dona Eulália estava no meio da sala num vestido floral alegre, rindo com os vizinhos, recebendo abraços e elogios pelas novas receitas. Num canto, Lúcia observava orgulhosa, com uma xícara de café na mão. Ela não era só a advogada, agora era presença constante e, de um jeito inesperado, uma neta dedicada para o gatinho da padaria. O celular de Lúcia vibrou. Notícia: Ricardo Silva, condenado a 5 anos por fraude e lavagem de dinheiro. Ela olhou a manchete e passou adiante. Não precisava dos detalhes. Tinha assistido a parte importante bem de perto. Ela foi até Dona Eulália. Tem fila para o seu bolo de fubá? Lúcia comentou. Você vendeu tudo. Os olhos de Dona Eulália brilharam. Minha filha, obrigada. Se você não tivesse entrado por aquelas portas, você teria chegado lá do mesmo jeito. Lúcia interrompeu com firmeza. Você é mais forte do que pensa. Você aguentou a vida inteira. Eu só te ajudei a terminar. A porta da padaria abriu e um vento suave entrou. Tomás, o associado, apareceu apressado. Doutora Santos, Dona Eulália, ele disse, desculpem interromper, mas o valor do último repasse do Ricardo caiu e vocês precisam ver. Ele entregou um tablet na tela, um saldo bancário, venda de bens remanescentes, indenizações, multas, um número grande, o bastante para mudar uma vida e muito mais. Dona Eulália encarou e soltou a R. Acabou, ela sussurrou. Acabou de verdade? Não, Lúcia corrigiu, batendo de leve a xícara na de Dona Eulália. Agora é que começa. Lá fora, as luzes do bairro brilhavam e, em algum lugar, Ricardo Silva finalmente aprendia do jeito mais caro que silêncio não é fraqueza. Às vezes, é só a pausa antes da tempestade. Se você gostou dessa história de justiça e virada, deixe seu like. Isso ajuda muito. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que quem subestima o outro pode pagar caro. E se inscreva para não perder as próximas histórias. Obrigado por assistir. E lembre, cuidado com quem você ridiculariza, porque você nunca sabe quem vai ser a próxima pessoa a atravessar aquela porta.